Bem, até agora a gente falou só sobre a direção e o sinal do fluxo de calor. É importante também definirmos a questão da magnitude do fluxo de calor, não só qualitativamente, mas quantitativamente, né? Então nós já vimos a unidade no sistema internacional, que é a unidade em joule, né? Mas o que a gente vê na prática, né, que se usa bastante, é o termo caloria. E caloria nada mais é do que a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Isso é a definição para uma caloria. E uma caloria equivale a 4,18 joules, né? Então perceba que você tem muito mais energia numa caloria do que em 1 joule. Então, uma caloria representa 4,1 joule. Tá? Bem, e outro parâmetro importante, né, que a gente, quando pensa em magnitude do fluxo de calor, é o calor específico de algumas substâncias. Né? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, dos calores específicos. Esses calores específicos são importantes porque eles definem o quanto o material vai ser resfriado ou aquecido mais lentamente ou mais rapidamente durante um determinado processo de aquecimento ou resfriamento. Tá? Então, quanto maior for o calor específico do material, mais lentamente e mais lentamente ele vai ser aquecido ou mais lentamente ele vai ser resfriado, né? Então por isso, se a gente pegar lá a questão dos metais que são feitos as panelas, né, usadas em utensílios domésticos, né, nós podemos perceber que no caso do cobre, né, o cobre tem um valor de calor específico na ordem de 0,38 joule por grau por Kelvin, e o alumínio 0,9. Se a gente comparar esses valores com o valor da água, no estado líquido ela tem um valor de 4,18 e no estado gasoso ela tem um valor de 1,87 joule por grama por grau, isso mostra que a água ela tem um calor específico muito maior do que esses metais. Isso indica que se a gente for aquecer esses materiais, né, se você pegar uma panela de alumínio com água dentro, o alumínio aquece muito mais rapidamente do que a água no interior dele. Né? Por isso que você pode ver que quando você aquece água numa panela feita de alumínio, a água ela demora a chegar na temperatura que o alumínio já chegou. Né? Então o alumínio ele consegue ser aquecido muito rapidamente. Né? A água demora um tempo para ser aquecido, até que haja essa transferência de calor para esse recipiente, para essa substância. Né? A mesma coisa acontece com as panelas de cobre. Né? E o cobre é até pior, porque ele tem um calor específico muito menor. Então ele se aquece muito mais rapidamente do que o próprio alumínio. Né? E a gente pode ver outras substâncias aqui. Né? O ferro 0,446 joule por grama grau. O metanol 2,43. O CO2 0,843, né? E como relacionar a capacidade, o calor específico de uma determinada substância com a sua... Bem, como eu estava falando, como relacionar essas quantidades? Então nós temos aqui que a quantidade de calor ela é igual à capacidade calorífica vezes a variação de temperatura ΔT de um determinado sistema.
Bem, e a capacidade calorífica nada mais é que a quantidade de massa de um determinado material vezes o seu calor específico. Então, essa é a relação entre capacidade calorífica de um sistema e o calor específico daquele sistema. Tá? Então, essas duas equações estão interrelacionadas. Bem, mas como fazer isso? Então, esses dados foram tirados dessa referência. Tá? Esse é um exemplo que tinha lá nessa referência. Então, para que a gente possa entender melhor esse conceito, nós temos aqui: compare a quantidade de calor desprendida por 1,4 mol de água líquida quando essa resfria-se de 100 graus até 10 graus, com a quantidade de calor desprendida quando 1,4 mol de vapor d'água resfria-se de 200 graus até 110 graus. Perceba que a variação de calor é a mesma. Aliás, a variação de temperatura é a mesma. Saindo de 100 para 10, você tem uma variação de 90 graus. Saindo de 200 para 110, você também tem uma variação de 90 graus. Contudo, nós temos a diferença aqui, a questão do calor específico no material. No início, nós tínhamos água no estado líquido. Depois, aqui nós temos água no estado de vapor. E a gente percebe que, na tabela anterior, que o vapor de água tem um calor específico de 1,87 e a água líquida 4,18. Então, a água líquida ela demora muito mais tempo para resfriar e aquecer do que o vapor de água. Com isso, a gente vai ter diferenças na hora de calcular a magnitude do fluxo de calor nesses determinados sistemas. Então, voltando lá, nós temos. Então, a variação ela corresponde a... Bem, baseado nisso, nós temos aí a variação, no primeiro caso, para a água líquida, de 10 graus, que é a temperatura final, menos 100 graus, que é a temperatura inicial, nós temos uma variação de menos 90 graus. Fazendo aí o cálculo, né, nós temos que a massa de água de 1,4 mol, sabendo que a massa molecular da água é 18,02 gramas por mol, né, que é 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio, nós temos o valor de 18,02 mols. Nós temos que a massa de água nesse sistema é de 25,2 gramas. 2 gramas, aliás. Pegando esse valor com a capacidade, o calor específico da água, 4,18 joule, menos 90 vezes menos 90 graus, nós temos um valor de menos 9,48 vezes 10 a terceira joules. Já para o caso do vapor de água, a diferença aqui, a massa é a mesma, a diferença aqui é o calor específico do vapor de água, que é 1,87. Perceba que a quantidade de calor transferida aqui é metade, né, praticamente aí do valor, 4,24 vezes 10 a terceira joules, tá? Metade desse valor aqui, não da quantidade, né, em exponencial. Okay. Então, nós podemos afirmar aqui que, assim, o vapor de água desprende menos calor que a água líquida durante o resfriamento. E os sinais negativos indicam o calor flui da água para as vizinhanças quando ela resfria, ou seja, do sistema água para a vizinhança. Tá? Isso é importante aí frisar. Bem, uma maneira fácil para fazer esses experimentos é usando um calorímetro didático. O calorímetro didático ele é representado aqui, né, através dessa figura, onde nós temos um recipiente hermeticamente fechado e ele tem um material isolante, que no caso aqui é isopor,
Tá? O isopor ele é bastante usado como material isolante. Um termômetro para medir a variação de temperatura, geralmente água como líquido, tá? E corpos trocando calor dentro desse recipiente. Tá? Esse recipiente pode ser feito em alumínio ou cobre. Tá? E esse é um chamado calorímetro didático. Existem calorímetros mais científicos, né, para pesquisa científica, que se assemelha bastante a esse tipo, porém com algumas peculiaridades para que não haja nenhuma dúvida do experimento que está sendo feito e das quantidades de calores que estão sendo trocadas e medidas durante a experimentação. Bem, as equações básicas a gente já apresentou, né? A diferença aqui, né, é que no calorímetro a quantidade reacional, o calor da reação é menos o calor da capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Tá? A capacidade calorífica a gente já mostrou, né? Geralmente é a massa vezes o calor específico da substância. No caso do calorímetro é a água, então a gente já coloca aqui os valores da água, né? Então já temos a definição aqui como sendo a água, e como isso aqui é um parâmetro constante, né? A gente já pode colocar ele aqui quando for determinar o calor específico em uma aula de calorimetria, né? E lembrando que sempre o calor da reação é menos o mc ΔT, tá? Lembrando lá na equação anterior, aqui não tinha o menos, porque aqui era de uma equação genérica. Como a gente agora está falando do calorímetro, é o calor da reação. Então é o calor que a água está absorvendo, né, durante o processo, absorvendo ou liberando durante o processo, né? E esse material, né, essa reação tem um valor menos, né? Então é menos o calor dessa reação do calorímetro, né? Como exemplo aí nós vamos deixar esse exercício. O cloreto de sódio de cozinha, NaCl, é adicionado em alguns produtos como espessante. Quando adicionado à água, ele sofre o processo de dissolução, que pode ser representado pela seguinte equação química: NaCl sólido reagindo, formando então água Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Tá? Agora imagine se um calorímetro fosse usado para determinar o calor quando 1 grama de cloreto de sódio adicionado ao calorímetro contendo 50 gramas de água a 25 graus. Qual seria o valor de calor liberado ou absorvido, sabendo que sua temperatura aumentou para 29 graus? Despreze qualquer outra perda de energia e admita somente a transferência do calor para a água. Fazendo outro experimento, calcule a quantidade de NaCl em gramas necessárias para aumentar a temperatura da solução em 10 graus. Esse é um exemplo que a gente vai deixar aí para que vocês possam resolver e passar no fórum de discussão. Então, bons estudos e até mais.